Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que a gente não vai falar apenas sobre política, mas de outros assuntos que são importantes e relevantes para você aí, cidadão de bem, cidadão comum. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial que tem agredido bastante a sociedade brasileira. Estamos no meio de uma crise política e no meio de uma crise econômica. Então temos muitos elementos para conversarmos hoje aqui, tá? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você for informado e também dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. A sua ajuda ela é muito importante. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, tá? E vamos começar falando a respeito das fake news, uma investigação que bateu aí nas portas de alguns políticos, bateu nas portas de alguns influenciadores bolsonaristas e isso tem gerado alguma repercussão. Muitos deles ficaram indignados e a gente vai olhar por vários ângulos aqui, tá? Uma coisa importante, por que é legal falar sobre fake news? Primeiro eu vou explicar o que significa fake news. Fake news é uma distorção na verdade. Você até pega um fato verdadeiro, mas você dá para ele uma roupa diferente, dando a entender que é uma coisa diferente. E a militância bolsonarista tem feito isso. E antes que você diga, pô, mas na época do Lula, na época do PT, já existia. Sim, e também era errado naquela época, como é errado hoje. Só para vocês terem uma noção, se 25 mil pessoas tomarem conhecimento de um determinado assunto, de uma determinada fake news, o potencial de alcance dessas 25 mil pessoas é que chegue em 10 milhões de pessoas. Então existem muitas inverdades, ditas como verdades, passadas como verdade para as pessoas, e as pessoas estão simplesmente acreditando. E aí eu vou relevar, né, a ignorância da pessoa de não ter o perfeito conhecimento da verdade ali, mas alerto de que é importante de que essas coisas sejam averiguadas. Tá? E fake news é terrível. Por que isso é uma prática muito comum e é mundial, mas aqui no Brasil é um fenômeno que a gente precisa prestar atenção com bastante cuidado? Porque as pessoas compram essas mentiras como verdades. Tem uma manifestação, a polícia está lá batendo continência em homenagem a um colega que morreu no dia anterior. A militância bolsonarista vai vender de que eles estavam batendo continência para a manifestação dos tiozinhos do WhatsApp. Uma mentira. Você pega alguém que foi acometido por uma determinada doença em 2000 e sabe Deus quando, e essa pessoa curou, mas ali tem uma foto, tem um registro. Você diz que essa pessoa é uma idosa que foi curada sobre os efeitos desse novo vírus aí. E isso é vendido como uma verdade. As pessoas compartilham, replicam isso nos grupos de WhatsApp. Isso é um problema. Hoje eu aponto que esse é um dos grandes problemas da sociedade brasileira. Primeiro, qualquer notícia é notícia. Quando você escutar, isso serve para a vida, tá? Se alguém cita um autor sob a tese de que aquele autor defende uma determinada pauta, ele tem um determinado alinhamento, pesquise a respeito. Pega o nome do autor, pega o nome do livro, dê uma pesquisada e verifique se de fato aquilo é uma verdade. Se tudo que a gente pega, a gente compra como verdade absoluta, a chance de a gente estar consumindo uma mentira é enorme, enorme. Então essas pessoas estão sendo investigadas por esse motivo, por essa distorção. E é aquilo, né? Aí antes que levante-se a seguinte bandeira: e a liberdade de expressão? Existe uma diferença entre liberdade de expressão, entre fake news e a lei. A lei, ela serve para estabelecer os limites da nossa liberdade de expressão. Eu tô aqui gravando um vídeo para vocês nesse exato momento. Significa de que eu posso sair contando fake news, inventando mentiras, histórias para defender uma tese ou para defender um político, para defender algum lado? Obviamente que não. E a lei, ela existe para regulamentar. Exemplo, se você conta uma determinada fake news sobre uma determinada pessoa, essa pessoa toma conhecimento, ela aciona a justiça, você pode ter que pagar uma indenização, ser processado, responder
por ter inventado uma calúnia, uma difamação a respeito de uma informação ou de uma pessoa. Então, é crime fake news. E hoje bateu na porta dessas pessoas. Agora, os desdobramentos legais, o que a Polícia Federal vai encontrar ou encontrou nessas pessoas que foram investigadas, não sabemos. Não sei, talvez sejam condenados, talvez sejam absolvidos, mas um outro ponto importante é a possibilidade de dinheiro público estar patrocinando a ação dessa militância. E eu torno a dizer, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não governa para uma militância. Ele governa para mim, que não sou militante. Ele governa para a população brasileira de um modo geral, para o cidadão comum. Ou governa só para militante? Então, para nós, a verdade ela é super importante. Porque é a correspondência real com os fatos. Em tudo. Onde que existe mentira? Em regimes totalitários. Uma distorção da realidade. Está acontecendo uma coisa, mas está se vendendo outra coisa. Então, para esse governo já está muito comum a seguinte prática. Eu vou no microfone e digo uma coisa, só que nos bastidores da política eu estou dizendo outra, totalmente diferente. Foi assim a respeito da CPI da Lava Toga, que foi algo que foi ali... a ala do governo foi totalmente contra, os filhos do presidente se posicionaram contra algo de interesse público. Mas publicamente se diz uma coisa, na prática você faz outra. Não, nós não negociamos com ninguém. Aí você pega o diário da União, oficial da União, tá lá um monte de gente, do Roberto Jefferson, do Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, pessoas que foram condenadas, algumas foram presas, algumas estão respondendo o processo, que agora viraram os paladinos da moralidade e do conservadorismo brasileiro. E o pior, o cidadão brasileiro compra isso como uma verdade absoluta. Agora os padrões morais brasileiros são ditados por Roberto Jefferson. Já pensou? Isso de fato é uma imoralidade. E isso está corrompido no meio dos influenciadores, isso também está corrompido nos meios de comunicação. E uma outra coisa importante, agora recentemente a Globo e a Folha de São Paulo, ela retirou a cobertura na esplanada do presidente da República. Por quê? Acho que isso é um recado muito claro e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu já rebati isso em vídeos anteriores. Eu lembro, grupos de WhatsApp chegava assim, um repórter da Globo sendo ofendido, sendo agredido, sendo que é um cidadão, pagador de impostos e trabalhador como você, como eu. Mas a gente se sente no direito de protestar. A emissora, eu tenho as minhas críticas, e para ser honesto, eu não assisto. Eu acho que é uma emissora que ela vai contra os valores que eu defendo e acredito. Só que uma outra coisa, o Jornal Nacional significa que o Jornal Nacional é uma porcaria? Não. Que eles estejam fazendo uma cobertura mentirosa, narrativa a respeito desse ou daquele político? Talvez não, assista. Ou não assista. Não precisa agredir. Eu não assisto. Mas onde que mora a hipocrisia? É você dizer que tudo é uma porcaria. E, em época de Big Brother, você mal interage com seus familiares lá torcendo pela pessoa X ou pela pessoa Y lá para vencer o reality show. E aí tudo bem, aí a emissora nessa hora presta. Então assim, gente, claro que a gente vai ter uma afinidade maior com uma determinada emissora, com uma determinada rádio, com um determinado político, com uma determinada linha de ideologia, e tudo isso é normal. O que me preocupa, o nós contra eles. Nós somos do bem, eles são do mal. Eu acho que isso não. As pessoas têm direito, acho que o debate público ele é saudável, desde que não haja agressão física, desde que não haja agressão verbal, desde que não haja agressão moral. Acho que tá válido. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Um amigo meu, Leandro, inclusive, Leandro, um abraço, valeu aí, foi um prazer trocar uma ideia com você hoje. Ele foi acometido aí por esse novo vírus. Ele ficou no hospital de campanha, para quem não sabe, eu sou de Cotia, e o prefeito da cidade criou uma tenda de campanha,
E eu perguntei para saber como que ele estava, o processo de recuperação, né? Afinal, nós temos a mesma idade, é um colega, é um amigo de escola. Então, para mim, é importante saber, porque a gente está ali na mesma faixa etária e é alguém que eu posso até obter alguns detalhes. Foi o que ele fez. Ele me falou, cara, fiquei tantos dias internado. O tratamento, eu fui super bem atendido lá pelos profissionais de saúde. A tenda, ela tem uma estrutura boa para receber pessoas nessas condições. Foi feito o teste que de fato confirmou que eu estava. E aí eu vou entrar num ponto, a questão do uso de certos medicamentos. E ele me falou sobre tudo isso. Então, primeiro ponto. Prefeito de Cotia, parabéns. Existe uma rotatividade muito grande ali de pessoas que entram, que saem, gente que tem alta, até de pessoas que infelizmente, em decorrência da doença, morrem, a gente lamenta muito. Mas de que foi uma atitude correta montar um hospital, um centro especializado no combate a essa pandemia. Acho que isso é bom, e saber que um amigo e outras pessoas passaram por lá, foram devidamente atendidos e sarados. Isso eu fico muito contente. Olha, que Deus te abençoe e continue nessa pegada, prefeito. Tá no caminho certo. Então esse é o primeiro ponto. Aí eu perguntei, Leandro, mas e aí? E os medicamentos, como é que funciona? E ele foi me explicando. Na verdade, não se toma um medicamento só, porque a pessoa que está acometida, ela está com baixa saturação no sangue, a imunidade está baixa, tem um monte de coisa ali que um remédio só seria impossível de resolver o problema. Então o cara toma um coquetel. Aí a pergunta que não quer calar, ele tomou cloroquina? Tomou. Só a cloroquina não. Tomou a cloroquina, tomou antibiótico, tomou mais um monte de outros remédios também. E cada um, dentro da sua patologia ali, foi resolvendo um ponto específico. E graças a Deus ele escapou. Por que eu estou tocando nesse ponto? Acho que isso é um ponto importante. Quando se vem a público e diz, olha, a cloroquina vai resolver o problema, a gente tem, ou então, uma portaria obrigando o uso compulsório do remédio cloroquina. Em primeiro lugar, dá uma impressão de que esse remédio ele não existia, o que é uma narrativa, é uma mentira. Esse remédio, inclusive, ele era vendido sem prescrição médica nas farmácias. E foi obrigado agora, através de prescrição médica, para que as pessoas não fiquem comprando compulsoriamente e eventualmente venham ter algum problema de saúde em decorrência da má utilização do remédio. Esse é o primeiro ponto. Então o remédio aí estava aberto, todo mundo tinha conhecimento. Meu pai ficou internado e talvez tenha tomado. Eu vou dar uma investigada aí nesse sentido. Isso há alguns meses atrás. Mas o remédio era de uso aberto. Segundo, né, a primeira narrativa é essa. Já era permitido a compra. Qualquer cidadão comum poderia ir na farmácia e comprar. Segundo ponto, né, esse papo de que se não forem obrigados a aplicar, os médicos não vão optar em usar, também é uma grande mentira. Está sendo aplicado. E eu troquei uma ideia com o Leandro sobre isso. E ele me falou, cara, a minha evolução cardíaca ao passo que eu ia tomando remédio foi acompanhada. E eu acredito que se tivesse alguma divergência, eu tivesse algum pico cardíaco ali em decorrência do uso do remédio, ele seria suspenso. Mas como eu sou um cara, um atleta, um cara na faixa dos 30 e poucos anos, tranquilo, eu não apresentei nenhum tipo de rejeição, nenhum tipo de anormalidade e seguiu com o uso do remédio. Só esse? Não, mas um monte de remédio. Então os médicos estão aplicando. Não precisa de portaria. O X da questão isso é algo que só o médico, lá na ponta, lidando com o paciente, entendendo a situação do paciente ali acometido, tem condições de dizer se pode ou não pode tomar aquele remédio, levando em consideração as comorbidades que muitas pessoas apresentam. Idade, comorbidades, hábitos, estado de saúde, tudo isso conta para saber se pode ou não pode tomar um determinado remédio. Então, existiu e existe um fator político, não é sanitário, não é de saúde, é político em relação ao remédio. A gente pode descobrir no findar dessa pandemia que 95% dos casos coube algum tipo de aplicação de cloroquina somada a tantos outros remédios. Então, quer se pegar carona naquilo que poderia ser a solução?
mas ela não é uma solução sozinha. E aí eu entendo por que alguns, o Davi Wipe, por que ele não falou? Porque ele não tomou essa cloroquina. Deve ter tomado outros remédios também. Quando ele diz, ele pega o microfone e diz, olha, foi recomendado, receitado o uso da cloroquina, eu tomei, pro senso comum, ele só tomou a cloroquina e resolveu o problema dele. É uma mentira, é uma narrativa. Então a gente precisa ficar atento, tá? Então, isso tá acontecendo. Então, legal, primeiro eu tô feliz porque o Leandro saiu dessa, saiu bem, saiu mais forte, né? Graças a Deus. Eu também estava curioso para entender como que é o tratamento, quais são as reações, quais são as consequências. No final das contas, é um amigo, é alguém próximo. Então, eu queria saber, a gente tem a mesma idade e até rolou uma certa preocupação. Ele falou, cara, fica tranquilo. Como eu já tinha um quadro de asma, eu vou fazer parte do grupo de risco e acabei acometido pela doença, mas já estou aí zero bala, pronto para tocar a vida da melhor maneira possível. Então, gente, a dica de hoje, cuidado com as fake news. Valide as informações. O problema não é a gente ter acesso às fake news. Nem todo mundo é comprometido com a verdade. O problema é a gente acreditar cegamente naquilo sem apurar. Aí você pode passar vergonha. Alguém pode dizer, olha, não é isso. É outro. E eles têm tanta convicção nesse aparato, nessa máquina de fazer mentiras, de que as pessoas não vão validar as informações, que isso é distribuído e não existe nem uma meia-culpa no sentido, nós imaginamos que fosse isso, ou imaginássemos que era aquilo. Não tem meia-culpa. O importante é de que se 99% comprar isso como verdade, tá bom, a narrativa vai ser mantida. Então a gente precisa tomar cuidado. Não era legal na época do PT e não é legal nessa época e não será legal para gerações futuras. Então eu torço para que os responsáveis paguem. O Witzel, aí não vou passar pano para ele não, está envolvido em algum caso de escândalo, está sendo investigado, ainda não foi julgado, ainda não foi condenado, mas enfim, o Rio de Janeiro tem uma ampla história nesse sentido, né? Haja vista que temos aí vários governadores presos, vários prefeitos presos envolvidos com algum tipo de corrupção. O Witzel não seria uma novidade. A novidade é alguém que foi eleito no pleito, cuja bandeira de campanha era o combate à corrupção, estar envolvido com ela de alguma forma, isso é um pouco chocante. Tá? Então, assim, se você tiver errado, governador, que você seja preso e condenado. E assim tem que ser com todo mundo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso serve para Witzel, serve para Dória, serve para Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para Kim Kataguiri, serve para qualquer político. Fez coisa errada? Pague. O cidadão comum é assim. Vai roubar uma galinha, vai fazer alguma coisa errada. A lei tá lá para você. E só para a gente finalizar o vídeo, ele já tá um pouco longo, esse papo de que aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Eu acho que essa investigação da Polícia Federal, ela dá o tom de que não é bem assim. Aos amigos não pode ser tudo e a todos a lei. É assim que deve funcionar. Significa que eu concordo 100% com o Supremo Tribunal Federal? Não, mas ainda é o guardião da Constituição Federal e eu respeito as instituições. Eu não acho que a governabilidade, eu não acho que o PT roubou por causa do Congresso Nacional. Acho que o PT roubou porque quis enfiar a mão na sujeira. Eu não acho que ninguém que mete a mão ou para roubar ou alguém que não consegue governar é por causa das instituições. Pode ser que seja por causa das pessoas que ocupam as instituições. E aí são coisas diferentes. A instituição é uma coisa, as pessoas que estão lá são outra coisa. Por isso que existe mandato. A coisa não é ad eterna. O cara senta numa cadeira e vira uma cadeira cativa, não. Tem data para entrar e tem data para sair. Então esse argumento para mim não cola, pelo menos para mim, essa narrativa de que o presidente não faz porque o Congresso não deixa, para mim isso é uma grande mentira. Especialmente alguém que ficou quase 30 anos no Congresso Nacional. Deveria ter ali um mínimo de habilidade para conduzir a coisa de uma forma melhor do que vem conduzindo. Mas enfim, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu peço a Deus para que abençoe todos os governantes em todas as esferas, do prefeito ao presidente da República, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, poder midiático também, que é importante.
prezo pela liberdade de expressão, por isso que estou gravando esse vídeo aqui. E de verdade, eu torço para que a gente saia dessa pandemia melhor, mais fortes e com o menor número de mortes possível, até porque nós já estamos aí em quinto ou sexto no ranking mundial de maior número de mortes e no ritmo que vai, inevitavelmente a gente vai ocupar numa velocidade até que curta, num espaço de tempo curto, a segunda posição, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já superou a ordem de 100 mil mortes. E a gente precisa observar essas coisas para a gente poder avaliar que tipo de ações que o prefeito, que o governador, que o presidente da república está tomando. Eu acabei de elogiar o prefeito da minha cidade aqui, vou até falar o nome dele, Rogério Franco. Está fazendo um governo decente, melhorias na cidade, a percepção de trabalho dele é notável. Então, você fala bem do político. Agora, quanto à questão do Dória, Jair Bolsonaro, os deputados, os senadores, a gente precisa ficar atento. O prefeito também da tua cidade aí, fique de olho, fique atento, fiscalize, cobre, isso é importante, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou os sininhos, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de novos vídeos. E se você gostou do vídeo, dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Um abraço.